A mega operação realizada em conjunto no mês passado pelo governo do estado de São Paulo e a prefeitura da capital, lá na região da Cracolândia, trouxe à tona o debate sobre a internação compulsória dos dependentes químicos, para entender em quais circunstâncias ela é válida e quais são os riscos. Caso a medida vire regra, eu converso com o coordenador do Núcleo de Direitos Humanos e Coletivos da Defensoria Pública do Estado, Djalma Mascarenhas Neto, que, graças a Deus, não há nenhuma interferência, né, de Alagoas com São Paulo, não estamos fazendo nenhuma crítica a qualquer governo, e sim pegar como exemplo até para entender esse processo. Há de se considerar que uma ação como aquela, como uma ação positiva? Miguel, inicialmente quero dizer que é uma satisfação estar aqui e poder debater desse assunto, representando a Defensoria de Alagoas, e falar que esse é um problema recorrente e um problema que nos causa muita sensibilidade, né? Em São Paulo, assim, para quem conhece, a Cracolândia tem uma extensão enorme e uma concentração de drogaditos, de viciados ali naquela região, e acho que o que se discute é a maneira como foi feita, né? Agora, que é um problema que precisa ser enfrentado pelo Estado, isso é indiscutível, né? Aqui na Defensoria, nós começamos a enfrentar essa demanda há alguns anos, né? E é uma demanda recorrente, rotineira, e iniciou-se no núcleo da saúde, onde mães e familiares sempre buscavam ajuda, né? Para que, de alguma forma, houvesse nossa interferência para tentar e viabilizar essas internações involuntárias e algumas outras compulsórias. Daqui a pouco a gente pode até tratar da diferença do que é uma e o que é outra. E então nós começamos a esbarrar com um grande problema. É que existe uma lei federal que exige para os casos de internações dessa espécie um laudo médico de especialista, psiquiatra, para que a pessoa então tenha essa privação, né, e seja internado para o tratamento. No caso de uma internação compulsória. Compulsória, né? E involuntária também. A involuntária, é bom que a gente deixe bem claro. Vamos estabelecer logo quais são os tipos. Isso. Né? A involuntária é aquela internação onde não é a pessoa que será internada que procura, mas um familiar, um parente. A involuntária, né? Ele procura aquilo e interna o paciente sem atuação do Poder Judiciário. Quando se judicializa e há uma determinação do juiz para que haja a internação, ela se torna então compulsória. É nessa que se exige a participação de um médico responsável? Nas duas se exige, entendeu? Nas duas se exige. Então esse era o grande problema que nós tínhamos, porque geralmente nós conseguimos laudo de psicólogos, relatório social de assistentes sociais, e começamos a enfrentar essa demanda no judiciário e vimos que era um grande problema. Agora, Por quê? Porque faltava o psiquiatra? Isso, faltava o psiquiatra. Muitas vezes não se conseguia que uma equipe multidisciplinar composta, seja por psiquiatra, psicólogo, assistente social, visitasse o paciente, porque se há de convir que o paciente, muitas vezes naquela situação, toma o exemplo de São Paulo, ele não vai sair da Cracolândia para buscar uma clínica que, como o nome diz, é involuntária, é compulsória. Ele não quer, ele quer viver aquilo ali, entendeu? Ele tá prisioneiro do vício. Então, não tem vontade própria, né? Não tem vontade própria. Né? Ele seria impedido de ter a vontade própria, nesse caso, pela internação involuntária? Aí o que é que acontece, né? Quando nós enfrentamos isso, eu vou chegar lá, nós precisamos então, isso é desde 2013, ingressar com ação civil pública. O núcleo ingressou com ação civil pública para que Estado e município então viabilizasse esse profissional médico da saúde e essa equipe multidisciplinar para que houvesse essas internações, para que fosse viabilizado. O que foi que aconteceu em São Paulo? E o grande problema, a grande discussão e até o posicionamento da Defensoria de lá, eles se mostraram contrários e, assim, parcela da sociedade acha um absurdo aquela situação de se levar à força o cidadão para a internação, dizendo que aquilo fere direitos, né? Direitos de dignidade da pessoa humana, aquela história toda, né? Nós ingressamos com essas ações
E isso já é um pensamento de vanguarda da Defensoria há muito tempo, da Defensoria de Alagoas. E talvez, como eu disse, o método não ter sido o ideal lá. Se você me perguntasse hoje como é que se daria, como é que deveria ser feito, eu não sei lá naquela proporção. Aqui o que é que nós fizemos? Ingressamos com a ação civil pública, né, que foi julgada agora no início de fevereiro, o mérito, estávamos a título de liminar, e conseguimos então que os pacientes que nos procurassem, as famílias e, né, que fossem encaminhadas para o CAPS-AD. Hoje a gente encaminha aqui para o Farol. Existe uma equipe multidisciplinar composta por psiquiatra, psicólogo, assistente social, que faz o atendimento, né? Se conseguir levar o paciente até lá, ver se há necessidade ou não da internação. Caso contrário, a equipe se desloca até a residência e, através de laudo médico, né, consegue-se já a internação involuntária ou compulsória, porque existe já uma decisão nessa ação civil pública. Então, há essa discussão. Qual o grande problema, né? Porque pensar que, naquele caso de São Paulo, não estou falando de como foi feito, mas para o problema específico, existe um problema específico, a pessoa sem dignidade, a pessoa presa, né? A pessoa andando nas ruas como um zumbi. Isso, a realidade é essa, né? A vulnerabilidade social. Está a se proteger ali apenas a sociedade e a família? Nós entendemos aqui que a proteção é do próprio cidadão. Até porque a mesma legislação que exige o laudo psiquiátrico, ela o faz por quê? Porque entende que o CID da dependência química, ela demonstra um transtorno, né, mental. E quem tem transtorno mental, então, se o drogadito tem um transtorno mental, a ele cabe também a internação involuntária, como qualquer outra pessoa que tenha outro tipo de transtorno mental. Então, entendemos dessa forma e por isso agimos dessa forma, porque entendemos que ele é um portador de transtorno mental e naquele momento não pode se autodeterminar. Ele não tem, vamos dizer, se ele tem vontade própria, impedida, inclusive, pelo reconhecimento da doença judicialmente. Isso. Ele não pode se determinar naquele momento. Então, como é que a gente protege ele? Internando para tratamento. E tratando, né? É isso. Agora, é recorrente, né, as quedas do drogadicto, principalmente viciado em crack, né? Se nós temos problemas em grandes proporções nos nossos lares e que não chegam até a comunidade através da informação, da notícia, a proporção de São Paulo é qualquer coisa estratosférica, né? A gente não imagina, né, o quanto há de sofrimento em São Paulo, mas na visibilidade, né, da notícia a gente passa a entender aquele problema. E com relação a esse direito da pessoa humana, né, quebrado junto com o laudo psiquiátrico, ele se soma a outros fatores e que proporciona, inclusive, a reflexão de que há algo de positivo naquela ação. Isso. Como eu falei, o positivo é o reconhecimento estatal de que aquele cidadão é vulnerável social, que ele não pode se autodeterminar e que precisa de ser cuidado. É fato. Isso, a atitude do Estado, como eu falei desde o início, talvez o que nós possamos discutir é a forma como se deu. Será que extrapolou-se? Foi muito enérgica? Não foi? Colocou só debaixo... Se tem espaço para todo mundo. Dispersou apenas, colocou apenas debaixo do tapete, aí é discutível isso. Mas não poderia haver uma omissão ad eternum do Estado para que visse sempre aquela situação daquelas pessoas ali e não fazer nada. Aqui em Alagoas, em Maceió, nós temos o controle daquela situação, por não ter a visibilidade de São Paulo, a gente está numa situação muito mais cômoda. Nós não temos uma concentração como aquela, né? Que a gente saiba, né? Cracolândia, vamos dizer assim, pelo menos naquela proporção, com certeza não, entendeu? Se você Mas já ouvi relato... Se andar pelas ruas do centro e algumas outras localidades, você vai perceber que existe pequenos nichos, pequenas concentrações
de pessoas que rotineiramente estão naquela situação e dependentes, né, do crack. O que nós percebemos, e talvez essa tenha sido uma grande atuação da Defensoria, foi desde o início já tentar resolver essas situações, porque eram situações que nos batiam a porta, que cortavam o coração. A gente tem entendeu? Estrutura de tratamento? Existem as clínicas credenciadas e todos que nos procuram, pelo menos quando batem nas nossas portas, são encaminhados para a internação e para o tratamento, né? Então, assim, hoje tem, através dessa ação civil pública de 2013, tem se trabalhado dessa forma e a coisa tem dado certo. Através dos CAPs, através das clínicas, isso. através das outras clínicas conveniadas, isso. Não só as mais conhecidas como Luiz Pernambucanos, e temos outras, algumas com problemas, claro, de estrutura, outras denunciadas por problema da tal estrutura, mas de qualquer sorte a nossa proporção é muito mais tranquila, muito mais controlável, né? Isso. E essa, como eu disse, essa ação civil pública, você vê que é um trabalho que vem desde antes de 2013. A ação é de 2013, mas já vinha trabalhando de forma individual. De forma coletiva, em 2013, amenizou muito esse problema. Entendeu? Isso contribui para que não haja esse tipo de concentração como aconteceu na cidade de São Paulo. Uhum. Eu já conheço relatos de que eles não têm essas concentrações públicas, porque a demanda é gigante e eles vão para boca de fumo, né? E lá eles ficam dias consumindo, sendo mantidos em cárcere privado, e já é outro tipo de crime, né? E a polícia tem combatido também, junto com as famílias, mas é preciso ter coragem, né? A família precisa ter coragem para enfrentar isso. O problema do crack é uma coisa muito séria e talvez muito mais profunda, né? Obviamente que a gente toma conhecimento daquilo que nos chega ao conhecimento, de quando nos batem a porta, né? Essas situações... e muitas vezes, assim, eu faço até um apelo às famílias, né, que tem a situação e quem tem em casa sabe como é o sofrimento, né? Nós recebemos essa demanda, sabem como é. Que não espere chegar, né, no extremo, no fundo do poço, no último caso, né? Procure logo para tentar resolver, para tentar recuperar, né? É uma droga muito maléfica, uma droga que vicia. Existem relatos e muitos relatos no primeiro uso, entendeu? E que deixa a pessoa totalmente vulnerável e sem dignidade alguma. Independente de classe social, de cor de pele, né? Ela é devastadora. Conversamos com o Djalma Mascarenhas Neto, ele é coordenador do Núcleo de Direitos Humanos e Coletivos da Defensoria Pública. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro às 11h30 da manhã, ao vivo, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.